Olá, sejam todos bem-vindos à nossa nova série de estudos aqui no Instituto Fabiano Pires. Nós vamos começar a tratar agora sobre famílias disfuncionais na Bíblia Sagrada e a nossa intenção é justamente aprendermos com essas famílias aquilo que nós não devemos fazer e, evidentemente, se nós aprendemos o que não devemos fazer, nós vamos estar no caminho do acerto. Para isso, então, eu quero usar já o primeiro texto dessa nossa nova série, que é Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz assim: Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Bem, na verdade, nós vamos começar essa nossa nova série e eu tirei aqui como primeira família que infelizmente apresentou traços de disfuncionalidade. Se você não viu o nosso vídeo introdutório, eu gostaria que você assistisse para que você pudesse entender um pouquinho qual é a nossa premissa com essa nova série, inclusive quando eu falei também sobre disfuncionalidade, ou de disfuncionalidade. Então, na verdade, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a família de Adão e Eva, e evidentemente não vamos deixar de mencionar os seus dois filhos primeiros, que são mencionados na Bíblia, Caim e Abel. Bom, já começando a nossa série, nosso estudo, nós precisamos fazer a menção que o primeiro casal, evidentemente, foi colocado nessa terra para ser a gênese de todas as sociedades, ou seja, o começo de tudo, porque, na verdade, foi através das relações íntimos-sexuais desse primeiro casal que os filhos começaram a surgir e depois a humanidade foi tomando forma e hoje nós temos aí mais de 7 bilhões e meio de pessoas habitando o planeta Terra. Eles receberam, evidentemente, muitos privilégios da parte de Deus, mas acredito também que nós temos que afirmar que eles receberam muitos desafios, ou seja, eles passaram a ter muitos desafios a partir do momento que eles passaram a habitar a Terra. E um desses desafios, na minha opinião, foi justamente o desafio de descobrirem quem eles eram e, evidentemente, aquilo que eles estavam, aquilo para o que eles estavam, evidentemente, vivendo, ou seja, qual que era o propósito de Deus na vida deles. Aparentemente pode ser que isso para muitas pessoas seja algo superficial, mas não é, porque você tem que inclusive entender que eles precisavam aprender através agora de uma vivência, e lembre-se que eles já nasceram adultos, foram os únicos dois seres humanos que nasceram adultos. Eles tinham de fato que entender quem eles eram, o que eles estavam fazendo nesse mundo e como é que eles poderiam agradar o seu próprio Criador. Então, se eles nasceram adultos, você tem que entender, são os primeiros habitantes da Terra, nós temos que entender que eles não tinham modelos para seguir. Hoje não, hoje uma pessoa nasce e ela já tem modelo, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, tem alguém que cuida e daí por diante. Naquele caso não, eles inclusive, repito, apesar dos privilégios, tiveram muitos desafios. E, na minha opinião, um dos maiores desafios foi esse, de realmente entender, como é que eles iriam construir toda a história do verdadeiro eu deles para que isso pudesse passar para filhos e, consequentemente, isso para as novas sociedades. Então, para eles, tudo era muito novo. Então, eu vou citar aqui pelo menos 3 grandes desafios que eles tiveram logo no começo. Primeiro, conhecer a si mesmos, Eles eram novos, não tinham modelos para que eles pudessem seguir, não havia outros humanos antes deles, então eles tinham o desafio grande, enorme mesmo, de conhecer a si mesmos. Segundo, conhecer um ao outro, principalmente para criar um sistema harmônico entre eles, para que marido e mulher pudessem realmente conviver de modo perfeito, de acordo com a vontade do próprio Criador. E depois também uma criação de um sistema de como fazer com que os filhos pudessem também receber excelentes valores, para que eles pudessem construir os seus valores e as suas crenças. Então, na verdade, eu já quero começar esse estudo dizendo para você que eu acredito piamente que Adão e Eva tiveram sim uma ajuda muito especial de Deus para esse primeiro momento da vida deles. Lembre-se que eles viveram muitos anos, Adão, por exemplo, viveu mais de 900 anos. Eles viveram muito, só que na verdade, como eles não tinham modelos, e a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor vinha ali na viração do dia, então acredito que em momentos específicos Deus deve ter dado muitas orientações para esse primeiro casal, para que eles pudessem entender quem eles eram e, consequentemente, como eles tinham que viver a vida deles para ir construindo cada momento específico da história deles. Só que Adão e Eva tiveram algumas disfuncionalidades que a gente consegue detectar tanto nas linhas quanto nas entrelinhas da Bíblia, e eu quero falar de algumas para vocês. O primeiro foco de disfuncionalidade que nós podemos detectar aqui foi talvez, uma aparente falta de sintonia entre os dois, principalmente quanto a um valor chamado obediência. Você se lembra que Deus colocou o primeiro casal lá no jardim e disse: vocês podem viver a vida e vivam com abundância, com plenitude, só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A grande questão é que Eva veio
tempos depois, a gente não sabe quanto tempo, né, do momento em que Deus coloca Adão e Eva ali no jardim até a visita da serpente. A grande questão é que eu acredito que eles tiveram tempo para poder conversar e nesse tempo, infelizmente, pode ter acontecido, repito, essa falta de sintonia entre eles, em especial para que eles pudessem manter firme esse valor da obediência ao mandado de Deus, ao mandamento do Senhor, à ordem do Senhor de não comer daquele fruto daquela árvore. Inclusive, na minha opinião, principalmente pelo fato de que hoje nós entendemos que o homem é a cabeça da mulher, naquele momento não existia regras muito claras, pelo menos a gente não tem isso escrito na Bíblia, mas de certa maneira, como o homem foi criado primeiro, dá-se essa impressão de que o homem já nascera para ser realmente o cabeça, e pode ser que, infelizmente, tenha havido uma falha ali da parte de Adão para que ele pudesse realmente manter essa postura. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós podemos fazer algumas conjecturas. Por exemplo, e se eles conversaram por algumas vezes, né, durante certo tempo, até a visita da serpente, com relação à questão de, quem sabe, levantar uma suspeição sobre essa ordem de Deus? Será que realmente nós não podemos? E será que tudo isso é assim mesmo? Isso pode ter acontecido. Não estou dizendo que aconteceu, mas é uma suposição. Do mesmo jeito também, quem sabe nesse tempo, eles puderam, quem sabe aí, ter pensado, né, nessa possibilidade de comer o fruto, e será que realmente comendo esse fruto eles viriam a passar por uma circunstância que eles nem conheciam, que era a morte? Isso pode ter havido também da parte deles, né, uma dúvida. Eles também, quem sabe, podem ter pensado, por que não, como viveram muito, em, quem sabe, de fato viver uma vida autônoma, ou seja, sem ter que ficar prestando muita satisfação para Deus. Então, na verdade, são possibilidades, não é? E aí, por que eu faço essa menção dessa possibilidade, sim, de uma disfuncionalidade nessa questão de falta de sintonia entre eles? Porque quando nós lemos o relato da queda, nós vamos perceber que Eva cai, sim, por insinuações da serpente, mas quando o homem chega, não se sabe onde ele estava, mas ele chega e a Eva já tinha comido do fruto e ela oferece o fruto para ele, ele come desse fruto com uma certa facilidade. Então nos dá a impressão de que talvez alguma coisa já estava sendo alimentada no coraçãozinho deles, para que quando a serpente veio, né, a visitar a Eva, ela teve então essa condição de também com certa facilidade vir a cair ou desobedecer a Deus, e o homem quando chega também, infelizmente, cai com certa facilidade. E isso nos fala de falta de sintonia, e falta de sintonia dentro de um relacionamento matrimonial é sim uma disfuncionalidade que pode gerar uma série de problemas, como de fato gerou para Adão e Eva, que inconsequentemente passou para todos nós, mas hoje também gera muitos problemas nos relacionamentos. Então, quando não há uma perfeita sintonia, nós temos pelo menos dois caminhos. Ou quem sabe cada um dos dois, né, marido e mulher, cada um vai por um caminho diverso do outro, ou então quem sabe os dois se unem para ir por um caminho errado. Que isso pode ter acontecido com Adão e Eva. Repito, são possibilidades, mas não deixa de ser uma disfuncionalidade, essa falta de sintonia de manter a posição e dizer, não, nós não vamos fazer, Deus falou que não era para fazer, ponto final, não tem o que discutir. Inclusive, é bom que nós tenhamos muito firmado na nossa mente a ideia de que a fusão de um homem com uma mulher na questão de ser uma só carne não é só para o sexo, não é só pelo sexo, né? Muito pelo contrário, essa fusão também tem que acontecer em praticamente todos os sentidos da vida. O direcionamento, inclusive, para ambos, no sentido de serem uma só carne, é justamente para que eles não andem por caminhos desconexos. Eles têm que estar sempre andando conectados para que eles não tenham problemas gravíssimos. Então, na minha sincera opinião, dentre tantas disfuncionalidades que a gente pode perceber dentro de uma família, como no caso deles, está a possível falta de sintonia. A segunda disfuncionalidade seria a transferência de responsabilidades. Inclusive, essa ideia de transferir responsabilidades para outras pessoas, culpando outras pessoas pelos nossos problemas, tornou-se uma praxe. Lá no momento em que o Senhor Deus, ele conversa com Adão e diz, onde é que você está? Porque o Senhor veio para visitá-los e estavam escondidos. Aí o Senhor os chama, e quando os chama, o Adão diz que eles estavam escondidos porque estavam nus. E aí o Senhor perguntou, mas quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore que eu disse para não comer? E aí o Adão diz o seguinte, Senhor, sabe o que aconteceu? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Então o Adão ali estava fazendo transferência de responsabilidade para duas pessoas. Primeiro para a própria mulher, porque na verdade, se nós bem percebermos, nós temos ali da parte do Adão, ele tentando culpar a sua esposa por conta do erro que ele cometera.
Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma transferência de responsabilidade também para com Deus, porque, na verdade, foi essa mulher que o Senhor me deu. Então, é como se ele estivesse dizendo, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, consecutivamente eu não teria cometido esse erro. E depois a mulher diz o seguinte, na verdade o problema aconteceu porque a serpente me induziu e eu cometi o erro. Então nenhum, nem outro, né, nem Adão nem Eva, assumiram a responsabilidade pelos seus atos e transferiram essa responsabilidade para outra parte. No caso de Adão, tentando transferir para duas partes, que seria a mulher e o próprio Deus que a fizera, não é? Então, repito que essa ideia, essa praxe, né, de culpar o cônjuge por conta de problemas que acontecem, tornou-se algo aparentemente muito comum e as pessoas são muito imaturas, muito ingênuas e ao mesmo tempo não deixam de ser desonestas quando elas, na verdade, tomam decisões, sejam por palavras ou por ações, e elas não assumem os ônus daquilo que elas tomaram como decisão. Porque, na verdade, toda decisão tem bônus, mas pode trazer ônus, né? E aí, quando a pessoa não quer assumir a sua culpa, é muito fácil transferir responsabilidade apontando o dedo para alguém que, de repente, pode ser aí o alvo, né? Ou, quem sabe, onde a gente pode descarregar as nossas mazelas. Então, na verdade, o que nós temos que pensar é que, de fato, temos que ser muito responsáveis pelas nossas decisões e, inclusive, nós temos que parar com essa ideia de querer ficar alimentando o ego, de não assumir responsabilidade, porque isso vai gerar a responsabilidade mesmo, de fato, né? Até de pedir perdão e voltar atrás. Então, muita gente não quer fazer isso, porque, na verdade, isso dói, isso machuca. E aí, esse sofrimento, infelizmente, de manter esse ego sempre inflado, de não querer voltar atrás, assumindo aquilo que fez, aquilo que falou, aquilo que pensou e etc., causa problema tanto para a pessoa quanto no relacionamento e pode trazer também para terceiros. Então, aí nós temos um segundo foco de disfuncionalidade, que é justamente a transferência de responsabilidade, que infelizmente isso acontece demais hoje nos nossos casamentos. O terceiro foco de disfuncionalidade é o tipo de realidade que eles teriam que passar a viver a partir do momento que eles fizeram o que fizeram, ou seja, a partir do momento que eles pecaram, que eles caíram. A mulher, inclusive, sofreria ao gerar, né, e, consequentemente, ao dar à luz, ou seja, ela não seria punida com a morte imediata, mas ela poderia gerar filhos, esses filhos serão gerados com um certo sofrimento e, consequentemente, a morte física mesmo passaria a ser uma realidade na vida deles. E ela também teria que se sujeitar no todo ao domínio do seu marido. E, fora isso, o homem deveria, então, tirar da terra, né, extrair os seus alimentos com muito mais dificuldade, justamente porque a terra, por conta do erro deles, foi amaldiçoada e ela já não produziria mais tanto quanto ela tinha condição de produzir. Então houve uma mudança muito drástica nas características de tudo que eles já tinham vivido até aquele presente momento e, consequentemente, então agora o sofrimento seria uma realidade nua e crua na vida desse casal. Consequentemente também, nós temos que entender que quando Deus faz com que eles sejam punidos, na minha opinião muito sincera, é mais que evidente que era uma punição, então errou, acaba tendo que pagar por isso, mas não deixa de ser também uma maneira de eles entenderem que a partir daquele momento eles deveriam também imprimir valores corretos nos filhos que viriam, porque na verdade determinados erros existem preços muito caros a serem pagos e eles iriam pagar um preço muito caro. Infelizmente nós acabamos pagando também esse pato aí, né, como a gente costuma dizer. Além disso também, então, repito, eles estariam sujeitos à morte física, teriam que conviver com a nudez, né? Antes não precisava disso, não precisavam se envergonhar. Eles seriam expulsos do jardim, eles não mais desfrutariam de tanta comunhão com o Criador e, consequentemente, também teriam que conviver permanentemente com peso de consciência. E depois nós temos ainda um quarto foco, né, de disfuncionalidade nessa família, que seria, na verdade, a questão da criação de Caim e Abel. Nós não temos informações pormenorizadas sobre quais valores que Adão e Eva imprimiram em Caim e Abel. O que nós temos, na verdade, de certeza é que Caim nutriu, com certeza plena e absoluta, alguns sentimentos muito ruins ao longo de um tempo que ele não deveria ter nutrido, porque, na verdade, ninguém mata uma pessoa do nada, principalmente nesse caso aqui de irmãos. Ninguém mataria o próprio irmão como Caim fez com Abel, simplesmente porque ele ficou chateado por conta de uma questão de uma oferta que não foi aceita por Deus e dele mesmo não ter sido aceito por conta das suas ações. Então, na verdade, repito, nós não sabemos quais foram esses valores que Adão e Eva imprimiram no coração dos seus filhos, mas, consequentemente, Caim acabou cometendo um erro gravíssimo. Isso demonstra disfuncionalidade nesse relacionamento entre irmãos, ou seja, pessoas dentro de uma mesma casa. Nós então ficamos sabendo, né, que inclusive Caim fez isso porque num dia lá
Tanto ele quanto o seu irmão fizeram uma oferta a Deus, Deus recebe a oferta de Abel e o próprio Abel, mas não recebe a oferta de Caim, nem a de Caim, e nem o próprio Caim. E o Caim então fica nervoso e resolve matar o irmão, como de fato vem a matar. Inclusive, o próprio Deus resolveu alertar o Caim, né? Ele disse, olha, tome cuidado, não fique furioso, você não tem que ficar com seu rosto transtornado por conta de você não ter sido aceito em a sua oferta, se você fizer a coisa correta eu vou aceitar. Tome muito cuidado, porque o pecado está batendo na porta do seu coração, se você vacilar você vai cair, e se você cair vai ter consequências. Só que o Caim não deu a mínima para a orientação de Deus, e infelizmente então ele acabou fazendo o que fez, e isso é muito ruim, não é? E na verdade o Caim acabou sendo o primeiro homicida da Bíblia que nós conhecemos, e consequentemente também o primeiro fratricida, ou seja, a primeira pessoa que tem coragem de matar o seu próprio irmão, e acredito eu que pelo fato de ele ter levado o seu irmão para o campo para matá-lo, ele deve ter matado ele sem piedade nenhuma, né? Então, na verdade, o Caim preferiu muito mais não assumir um novo comportamento, porque isso para ele era como ferir o seu ego, e acabou fazendo aquilo que não deveria ser feito. Era uma situação realmente de muita disfuncionalidade por parte dessa pessoa, que pode ter acontecido também, não estou dizendo que é, mas pode ter acontecido por conta de talvez uma falha, alguma situaçãozinha aí dos pais para com o filho. Mas ele, como adulto, né, tinha condição de tomar decisão, principalmente alertado por Deus, né, de não fazer, mas resolveu fazer, paciência, acabou tendo que pagar muito caro por isso. Com isso fica então a informação de que nós como pais temos a responsabilidade de fato de formar valores e crenças nos nossos filhos, e os filhos, inclusive, já na sua idade mais avançada, mais adulta, na tomada de decisões, precisam assumir responsabilidade para aquilo que eles falam e fazem, não é? Então as famílias, na verdade, podem ser disfuncionais quando o relacionamento marido e mulher, ou quem sabe o relacionamento dos pais e dos filhos, está fora de uma sintonia normal. E aí nós então encerramos dizendo que ou nós construímos ou desconstruímos, não tem outra situação. É claro que todos nós queremos ter uma família funcional e não disfuncional. E aqui eu citei pelo menos 4 características que podem apresentar uma aparente disfuncionalidade dentro da relação marido e mulher, e também de pais e filhos, lá na casa do Adão e da Eva. E a minha pergunta para você é, qual é a sua decisão? Você quer construir ou quer desconstruir? Pensa nisso.